Olá, meu nome é Jackson, mas você pode me chamar de Jack. Pessoal, terminei a leitura de um livro aqui, eu gostaria de indicar para vocês. Louco Amor, de Francis Chan, com... eu não sei falar o nome dessa moça aqui, tá? É uma mulher, uma amiga do Francis. Acho que ela deu algumas ajudas no livro, organizou o pensamento do Francis e ela acabou vindo para a capa aqui. Bom, queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro e dizer como ele foi... a leitura desse livro foi fabulosa para mim, tá? É o primeiro livro que eu leio do Francis Chan e vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que eu tenho muita coisa em comum com ele. Pensamento, todas as meditações, a maioria das meditações que ele coloca aqui no livro, sobre pensar na eternidade, sobre os pensamentos que consomem a mente dele, muitas dessas coisas ocorrem ainda hoje comigo. Eu gostei do livro, primeiro que ele é uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, e ele tem uma pegada bem piedosa, não vou dizer pietista, mas muito piedosa, tá? Vai falar sobre, cara, o capítulo 4, o perfil do cristão morno, ele vai dar as características de um cristão morno. Na verdade, esse livro ele seria exatamente isso, ó, Louco Amor, sobre a obsessão do nosso coração por Deus. Vai falar o que acontece com uma pessoa quando ela fica realmente diante de Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Quais são as características que essa pessoa vai ter na sua vida? Quais são as coisas que essa pessoa vai abrir mão? O que essa pessoa vai abraçar? Ele vai falar muito na questão do deslumbramento com a glória de Deus. Achei fenomenal, ok? O capítulo 8, perfil do cristão obsessivo. Ele vai dar também, vai contar alguns testemunhos, num dos capítulos, eu acho que é o 9, que consegue viver desse jeito. Ele vai contar diversos testemunhos sobre irmãos. E o primeiro testemunho que ele conta aqui, eu vou largar um spoilerzinho bem pequeno aqui. Ele conta de um testemunho de um irmão que serviu mais de 60 anos, se não me engano foi na Etiópia. Deixa eu ver se eu acho aqui. O nome dele é Nathan Barlow, um médico que ele escolheu usar suas atividades na Etiópia por mais de 60 anos. Certa vez Nathan sentiu uma dor de dente. E era tão intensa que ele teve que pegar um avião para longe do campo missionário para receber assistência médica. Nathan disse ao dentista que nunca mais queria ter de deixar o campo missionário de novo por causa das dores de dente. Por isso pediu que todos os seus dentes fossem arrancados e substituídos por dentaduras. Assim, a obra de Deus na Etiópia não seria prejudicada. Aquele homem impressionante foi o primeiro a ajudar as pessoas marginalizadas pelo linfedema e passou a vida fazendo isso. Mesmo assim, morreu de maneira discreta, sem fazer estardalhaço. Ninguém realmente conhecia. Fiquei surpreso pela fidelidade com que aquele homem de Deus servia durante tantos anos, apesar de quase não receber reconhecimento. Trata-se de um belo testemunho. A obra de Nathan, que Nathan iniciou, continuou por meio do seu site. Cara, esse livro ele é impactante pelas histórias que ele vai contar, pela forma, pelos relatos e pelo desafio. E interessante que no final aqui o Francis Chan ele não propõe uma receitinha de bolo, ó, faz isso da tua vida, vende teu carro, dá o dinheiro aos pobres. O próprio Francis Chan conta no livro que ele vendeu a casa dele e comprou uma casa da metade do tamanho para poder doar o dinheiro aos pobres. Ele vai contar o que as pessoas falaram para ele sobre isso, né? Mas interessante que no final ele não vai dizer para ti assim, ó, faz isso, faz aquilo. Pelo contrário, ele vai dizer, busca a direção do Espírito Santo, busca o Senhor, busca Deus. Deus vai direcionar, o Espírito Santo ainda fala, tá? Ele é um livro extremamente bíblico, há muitas citações bíblicas. Ele é teólogo também, então ele vai falar de questões teológicas, mas ele vai desembocar isso numa prática extremamente revolucionária para os cristãos, principalmente aqui do Ocidente, tá bom? Eu acredito que esse livro, primeiro, deveria ser lido por todos os jovens. Eu sei que a leitura desse livro por muitos jovens vai causar muitos problemas nas igrejas, eu sei disso, mas eu creio que esses são os problemas que nós devemos lidar. Então, se você é jovem, se você é novo, solteiro principalmente, leia esse livro, tá bom? Segundo lugar, eu quero apresentar, queria indicar esse livro principalmente para plantadores de igreja. Se você é um plantador de igreja, se você está plantando igreja,
eu indico que você leia esse livro, tá? Se você pensa em plantar uma igreja, leia esse livro. Gostaria de indicar esse livro também para pessoas idosas. Se você chegou na idade avançada da sua vida, você tem mais de 60 anos e você acha que a sua vida não tem significado nenhum, eu gostaria muito que você lesse esse livro. Homens, leiam esse livro. Homens maduros, homens mais velhos, leiam esse livro. Deixe as palavras desse livro comover o teu coração. Basicamente, o livro... Uma coisa interessante desse livro é que ele tem um quê de interação. Ele vai te jogar para o site da Mundo Cristão, que é a editora do livro, e lá vai ter alguns vídeos. Tu pode procurar no YouTube também os nomes que ele vai dar aqui. Então, tu faz uma pausa no capítulo e tem um vídeo. Achei muito interessante isso. Ele, vai lá no site da Mundo Cristão, que vai ter um vídeo meu assim, assim, assim. Muito interessante. Uma questão, assim, o Francis Chan, ele é criticado pela radicalidade com que ele vive o cristianismo, né? Eu gostaria muito que nós lêssemos livros assim, com o coração já desarmado. E uma coisa, ele vai falar muito sobre os pobres aqui, muito, muito, muito sobre os pobres. Infelizmente, cara, no período que nós estamos vivendo, a gente não pode mais falar sobre pobre, cara, porque a guerra ideológica, a guerra política, a guerra econômica hoje quase que nos impede de falar sobre pobres. Por exemplo, é um dos deveres da igreja alimentar os pobres, né? A Bíblia fala constantemente sobre os pobres. Mas se tu fala isso, tu já é taxado de esquerdista, cara, sabe? E alguns esquerdistas já querem te abraçar e dizer, tu é dos nossos. E alguns direitistas dizem, tu é esquerdista. Ambos os grupos, assim, estão alienados do que a Bíblia diz. Eu gostaria muito que você lesse esse livro com o parâmetro bíblico em mente, com a escritura em mente. Eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Leia esse livro, compartilhe. Uma outra coisa para acabar, esse livro tem na The Pilgrim, que é um aplicativo. Eu indico você a baixar esse aplicativo e você pode fazer como eu fiz. Eu li o livro, 100% do livro lendo e ouvindo na The Pilgrim. Ou seja, isso é muito bom porque tu usa dois sentidos para assimilar o conteúdo. Tu lê e ouve ao mesmo tempo. Depois que eu passei a fazer isso com a maioria dos livros que tem audiobook, eu faço isso. O conteúdo acabou ficando muito mais gravado na minha mente. Não tem nem comparação do que apenas ler o livro, tá bom? Essa é a minha indicação. Assina The Pilgrim, compra o livro do Francis Chan na Mundo Cristão, para de baixar PDF pirata, toma vergonha na cara, deixa de ser relaxado. Tá bom, gente? É isso aí. Um abraço, fiquem com Jesus. Falou!